Fala galerinha, que é o Celso Mendes da American Garage Restauração de Carro Antigo. Galerinha, eu vou entrar num assunto aqui um pouco que o povo falaram aí, umas pessoas, né? Eu não vou nem citar nomes para não gerar constrangimento, não gerar processos e nem mimimi, né? Eu mexo com funilaria e pintura há 8 anos. A minha especialização é funilaria e pintura. Na especificação pintura e funilaria, os dois andam juntos. Eu venho aqui, nós temos essa conversa, na questão orçamentária de valores de mão de obra em carros. Galera, tem pessoas profissionais que querem fazer cagada em questão de pintura, né? E querem baratear o serviço de um profissional. Claro que para isso existem os orçamentos de oficina para oficina. Vou falar aqui em méritos, em divisões de orçamentos para cada tipo de veículo, carros atuais, carros antigos e carros mais detalhistas. Uma pessoa me procurou essa semana aí, tem umas 5 semanas, perguntando para mim, Celso, quanto tu cobra para pintar meu carro? Fulano tal cobrou R$ 3.000 para pintar meu carro. Aí quando eu falei o preço, 6.500, a pessoa achou caro. Ah, mas com 6.500 eu posso dar entrada em um carro, isso e aquilo, e eu fiquei calado. Porque eu sei o valor da mão de obra exercida dentro da pintura e o trabalho empregado, né? O que sucede? Ele foi fazer com um cara de 3.000. Só que o cara não determinou tempo para a entrega do veículo, quantidade de horas trabalhado e o material especificado na garantia. Ou seja, o cara está trabalhando com material de segunda ou terceira linha. Pode desplacar, pode ocasionar constrangimento até ao dono do carro e ao dono da oficina. Sendo que eu acho que esse cara trabalha por nível de ter mais carro dentro da oficina dele do que ter o cliente propriamente indicando ele para outros. Na minha oficina, eu trabalho na média de 4 a 5 carros semanal. Por quê? Eu dou uma semana para pintura. O que é uma semana? Quando não dá para fechar uma semana, a gente fecha 2 semanas. Então, vai ficar uma média de 5 carros semana. Só que, para ter 5 carros semana, a gente tem que trabalhar no detalhe, que é o detalhe que vai fazer diferença. E uma situação também, galera. Desmontagem do veículo completo, pintura dentro e nos vãos de porta. Quando o cliente quer pintar uma pintura geral, o carro é todo desmontado. E um detalhe, galera. Processos da pintura. Preparação, wash prime e a pintura e, por último, o polimento numa pintura cristalizada. O que é que esse meu colega não entendeu da questão? Porque é 6.000, é uma pintura cristalizada, é prata cristalizada. Não é diferente de uma tinta PU, que já tem um brilho na própria composição da tinta. E o que acontece? A diferença de uma pintura de 3.000 para uma de 6, o que acontece? Aí você vai pegar aqui, que eu vou entrar no mérito da situação. Uma pintura de 3.000, eu não vejo lucro nesse meio. O que é o lucro? Lucro é mão de obra, material,
local. O que é o lucro? O que o pintor vai ganhar? A mão de obra dele livre das despesas. Porque ele vai ter despesa com água e luz, com aluguel, com a tinta e com o tempo que ele vai empregar outra pessoa. Então eu não vejo lucro em 3.000. 6.000, o que eu vou falar a diferença. Eu vou falar a diferença para vocês. De uma mão de obra de 6.500 para uma de 3.000. A primeira foi de 3.000. A segunda de 6. De 6.000, galera. Eu vou botar 6.500. Eu vou ter que botar o valor. Eu vou ter que dividir o tempo do meu aluguel de 30 dias referente ao tempo que o carro vai ficar dentro da oficina as 2 semanas, que é a médiazinha que a gente faz 1 semana e meia, que dá mais ou menos 7 dias, 9 dias mais ou menos. Aí o que acontece? A gente vai somar 9 dias e dividir isso aí pela quantidade de 30, para poder ter o tempo de oficina, para tirar o tempo de oficina. Aí tira o tempo de oficina. Aí vem o material da mão de obra. O que é o material da mão de obra? Tinta, prime, wash prime, massa, lixas, taco, fita, papel de isolamento e custo com equipamento, que ninguém coloca isso. O que é o custo com equipamento? Pistola, mangueira e o compressor. O compressor também tem que ganhar o custo dele, porque se o compressor não tiver o custo dele, quando o compressor pifar, como é que o profissional vai ter aquele serviço dentro da loja dele? E um detalhe, no de 6.500 a gente divide em etapas. Mão de obra, o custo com material, aluguel, água e luz já incluída nesse valor do aluguel aqui, no caso, o custo do profissional e do ajudante. O que é o custo do profissional? A mão de obra do pintor. O que é o custo do ajudante? É a semana dele trabalhada. O custo do pintor, um pintor está ganhando aí, vocês pensam que ele está ganhando 6.000? Não está. Um pintor ganha na média de 3 contos por carro, para você ter ideia. Eu já estou falando o valor aqui, ó. O ajudante ganha uma média de R$ 250 a semana. Então, entre esse, tem que pôr esses dois valores. E o que sobra é do cara da oficina. Por quê? Só de material de primeira linha vai gastar em média de 2,5. Material de primeira linha. Eu não vou falar para não criar controvérsias de material para material. E o que acontece, galera? O profissional, ele vai usar o material de primeira linha para ele dar a garantia de 90 a 6 meses, que é esse tempo estipulado de garantia. Por quê? Porque o profissional dando a garantia do serviço dele, ele vai se sentir realizado em trabalhar, fazer o serviço com mais dedicação. O polimento aí de um veículo hoje em dia, polimento de um veículo está em torno de 500 a 600 reais. Tem isso no orçamento também especificado. Por isso que a pintura custa de 6,5. Por que a pintura de 3.000 não inclui esses valores todos, que não cobre, não fecha o custo com a cabine de pintura, o custo com a mangueira, o custo com a roupa do pintor, tudo isso está incluso, galera. E fora, que muitos não sabem, os donos de carro não sabem que cada pessoa, dono de oficina, ele paga um seguro para o carro do cliente estar dentro da tua loja. Por quê?
se caso acontecer um incêndio, ou um carro de cliente for roubado, ou tiver um dano de carro de cliente, o dono da oficina ressarce o dono de carro, entendeu? Por isso, galera, para montar, vocês pensam que para montar uma oficina o cara tá saindo ganhando? Não tá, galera. Não tá. O resto que sobra desses 6 é o lucro do dono da oficina, por ele ceder espaço para o pintor, ou então tá com aquele carro ali para ele ter a margem dele também, porque o dono de oficina ele tem que ganhar ali também. Não é só pagar os custos, senão não compensaria ter oficina aberta. Ok, galera? Esse aí é a minha explicação dos custos de orçamento em pintura e funilaria. Ah, tem uma diferença também entre o carro popular e o carro antigo. Uma pintura de carro antigo, PU, pintura dentro e fora, feito todo aquele depois do processo de funilaria, é 13, de 12 a 13 mil reais. Já botando o custo do material todo e do local, galera, sem preocupação para o cliente. E o que que acontece, galera? Por isso que tem essas diferenças. Tem muita gente que fala, ah, o Celso ele quer meter a faca, isso e aquilo, mas como é que o profissional, o dono de oficina, vai manter o seu negócio se ele não cobrar pelaquilo que é justo? Ele está contratando um profissional para pintar seu carro, ele está dedicando, ele está dando tempo dele ali que ele podia estar em outro veículo para poder atender. E a pessoa vem falar, 6 mil, tá explorando isso e aquilo. Mas galera, antes de criticar o profissional, tente saber a qualidade da tinta que ele está trabalhando, tente saber qual é a mão de obra que ele está exercendo ali, o capricho, o zelo, o desempenho, galera. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo.